Segunda-feira, 6 de novembro de 2023, 5 horas da manhã. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, professor Tiago Teixeira, e eu acredito que o título tenha te chamado a atenção, né? Morte. Você já pensa sobre esse assunto? Você já se preocupa com isso? Você já tentou pesquisar, se informar e tentar encontrar assim uma linha de raciocínio coerente, algo que supra as suas necessidades, né? Algo que te faça ter uma compreensão do que pode vir após isso, né? A gente vê que a grande maioria das pessoas vivem suas vidas como se não houvesse amanhã, como se nunca fossem morrer, né? Ou seja, tem que se aproveitar a vida porque ela é uma só e não dão a devida importância que esse assunto tem, né? E não vamos ser catastróficos nesse vídeo, não vamos impor medo em ninguém, mas sim tentar passar com o máximo de coerência possível informações que possam ser úteis e que te possam fazer pensar e raciocinar sobre esse assunto. E o que deveria ser a nossa morte, né? Nós vivemos a nossa vida e a única certeza que nós temos, ou pelo menos deveríamos ter, é que isso uma hora ou outra irá acontecer. Pode ser no minuto seguinte, na hora seguinte, o ano seguinte ou há 100 anos, né? Quando isso vai acontecer, não sabemos. Mas eu acredito que o fato de estarmos aqui tem um porquê de ser, né? Depois de muitas pesquisas, muitos estudos e muitas vivências, a gente entende que nada é por acaso e tudo tem um porquê de ser. Mas a única certeza que temos ao transitar por essa realidade é que um dia tudo isso chega ao fim. E isso muitas das vezes já me preocupou. Já teve tempos em que eu tive medo da morte, já teve tempos em que eu já quis morrer também, né, de saco cheio com tudo isso daqui, com, né, afazeres, pessoas e tal, ego, sistema e etc. Mas a gente entende que isso era só um mecanismo de fuga, né, e que não é por esse caminho, né, não é por esse caminho. Já pedi várias vezes, por que não me tiram daqui? O que eu estou fazendo aqui? Não pedi para nascer. Isso é tudo pensamento infantilizado, né? Isso é tudo fuga da realidade. Porque quando você passa a entender que a nossa realidade é semelhante a um jogo e que esse jogo ao qual nós estamos inseridos, ele tem o seu fundamento, que ou você conclui esse jogo e termina com êxito, ou muito provavelmente você é reprovado nesse jogo e retornará para ele, né? Assim como você estuda numa escola e talvez você não tirou boas notas ou não fez o que tinha que ser feito, você tem que retornar para aquele ano letivo, ou seja, você teve todo um desperdício de tempo que não agregou muita coisa para você. E o pior de tudo, né? Você reprova, na escola você reprova e no ano seguinte você retorna para aquela mesma série, mas você já vai ter a base do ano passado, né? Agora na questão, se formos levarmos para a linha de reencarnação com a lei de esquecimento devido à barreira de frequência do nosso planeta, você reencarna sem saber de nada, né? Sem lembrar de nada, sem lembrar dos erros que você cometeu. E a menos que você busque informações com pessoas coerentes e tente se informar a respeito disso, você nunca saberá e viverá a sua vida como 97% das pessoas vivem, né? Rezando para chegar na sexta-feira logo, happy hour, final de semana e desperdiçando suas existências com sistemas religiosos, políticos, distrações, futebol, cantores, etc. Todo esse mecanismo que a gente conhece aí esse mecanismo que está no DNA da grande maioria das pessoas, que a menos que ela quebre isso, né, o mecanismo da adoração, sempre buscando adorar algo externo. E a gente ainda vai falar disso num próximo vídeo. Mas vamos voltar à morte, né? Então, o que supostamente nós temos de informação a respeito à morte? Supostamente as pessoas morrem, algumas ficam perambulando por aí por não aceitarem a morte e acabam se tornando ali obsessores de entes queridos, né? Se acoplando às pessoas para manterem seus vícios, apego à matéria e não conseguem fazer a transição real de para onde elas deveriam ir, de para onde elas deveriam ir após tudo isso, né? E por quê? Porque tem seus apegos, tem seus vícios, tem seus anseios, tem seus ódios, né? E acabam ficando por aí como alma penadas, né? Outras, devido ali aos seus gradientes né, de raiva, ódio, rancor, acabam indo para lugares não tão interessantes, né? Como umbral e outras estruturas. Aí a gente pode trazer para o contexto religioso, né? O contexto religioso diz que após a nossa morte vamos para o céu, vamos para o inferno. Tem uns que dizem que tem purgatório e tem outros que dizem que a gente vai dormir até que se espere a volta de Jesus, que virá julgar os vivos e os mortos. Perfeito, esse aí é o implante religioso das religiões cristãs, católicas e etc. Né? Então, se é um implante, muito provavelmente esse céu e esse inferno existam, né? Existem como
como hologramas, e todas as pessoas que têm essas crenças são transferidas suas consciências para esse holograma e elas vão acreditar que estão ou no céu ou no inferno. Criação mental, um holograma que pertence a todo esse sistema de criação, por onde os seres que manipulam tudo isso aprisionam aquelas mentes e elas continuam presas nesse sistema, fornecendo energia para que tudo isso exista, né? Mas o que a gente tem de informação a respeito de outras densidades, vamos dizer, por exemplo, existe um umbral, certo? Só que um umbral, as pessoas pensam que é um local só, um único local. Porém, dentro desse umbral, que as pessoas não sabem, essas informações foram abertas agora no nosso novo trabalho, que tem 7 desdobramentos, 7 níveis de umbral que ainda se divide em outras 7 realidades, né? Então, vai ter o primeiro umbral, segundo, terceiro, quarto, quinto, até aquela questão que as pessoas falam um dos outros, vai para os quintos dos infernos, nem sabe o que é isso, mas é uma quinta dimensão do umbral, e é ali que estão os magos negros, toda a tecnologia de implante, manipulação e controle, por onde eles conseguem dominar as mentes e absorver as consciências das pessoas ali, as energias dela, para manterem tudo isso. E supostamente o sétimo umbral é onde estão ali os chamados demônios, anjos caídos, né? Esses que as tradições falam bastante, né? Como Beelzebub, Astarote, Baphomet, etc. Então, supostamente esses aí são os regentes lá do sétimo umbral, lá estruturas bem densas, né? Fora isso, teríamos o que se chama de cidades astrais, né? E isso aí é bem trazido, traz ali no filme Nosso Lar. Um filme espírita, não sei se você já assistiu, seria interessante que assistisse. Já assisti umas 3 ou 4 vezes ali, peguei bastante informação. É um filme que traz informações interessantes, mas traz todo o contexto espírita ainda de morte e reencarnação, né? Das pessoas irem para o astral, se curarem, começarem a trabalhar e depois de um determinado tempo reencarnarem novamente, ou seja, continuam na roda de Sansara, que o nosso grande mestre Buda disse que deveríamos sair dela. Então, ficar no astral não seria tão interessante, no contexto de se reencarnar, né? E o interessante é que naquele filme tem uma determinada estrutura, um centro ali daquela cidade astral, onde conecta com realidades mais superiores, né? E eu acredito que ninguém teve curiosidade de entender aquilo ali. E é engraçado que nessa realidade superior descem várias luzes ali, como se fosse um arco-íris, trazendo a menção dos 7 raios, né? E tem seres que descem lá de cima para frequentar o astral ali. Olha só que interessante. Só que ninguém no filme, ninguém lá dentro do nosso lar, ninguém ali teve interesse ou curiosidade de saber como era para cima. Ficaram só daqui no astral pensando em reencarnar no planeta Terra. As questões para se levantar. Mas aí a gente tem informações, né, que, assim, supostamente até o astral é uma estrutura que, de certa forma, é controlada por arcontes. Por quê? Porque você fica nesse ciclo, nessa roda de Sansara, não sai para fora dela e continua no roda, no morre, reencarna e continua fornecendo suas energias para manter esse sistema funcionando. Interessante. Só que devido a informações que nos foram abertas recentemente, teríamos aí o astral, teríamos o médio astral, teríamos o alto astral. Médio astral seria onde ficariam, por exemplo, nossos mestres ascensionados, nossos guias e mentores. Então é interessante que a gente desenvolva consciência para que quando passarmos para lá nós possamos já subir para essas outras densidades, né? Para esses outros níveis de astral médio e alto. Supostamente no astral médio e alto, onde ficariam os tronados e coroados. Na verdade, coroados ficariam fora desse astral, já ficariam lá em estruturas de 7 e 8 dimensões. Seriam os comandantes estelares, que trabalham a um nível muito sutil, né, ancorando os tronos dentro de toda essa matrix para fazer o que se chama Operação Resgate, que é puxar seus fractais para fora daqui. Então, coroados, comandantes, trabalhando com tronados a nível de 7 e 6D, trabalhando também com outras estruturas a nível de 5, baixo, terrestre e umbralinas, para puxar todo esse sistema para fora, né? Do que chamamos aí de Operação Resgate. Então, se você quiser entender um pouco sobre isso, na questão de alto astral, seria interessante você ver um outro filme, o nome do filme é Soul. É um desenho, lá da Disney Pixar, e ali o personagemzinho teria algo importante para fazer na vida dele, aconteceu um incidente, ele morreu, foi diretamente para a fonte, estava lá no corredor para ir diretamente para a fonte a qual nós conhecemos como Deus, teria essa oportunidade, mas devido aos seus apegos, né, e querer ali estar na matéria, abriu-se um portal, ele desceu para o astral, e ali no astral ficavam os arcontes. E os arcontes ali trabalhando, se fazendo de bons, tal, e etc., se fazendo de bons e trabalhando para inseri-lo novamente dentro do planeta Terra. E ele queria, então deu tudo certo. Teve a oportunidade de voltar para a fonte, mas escolheu permanecer ali
dentro da Matrix, né? Só que assim, a gente vê tudo isso daí, a gente vai agregando informações, juntando os pontos, juntando as peças e entendendo, né? Então, se ele teve a oportunidade de ir para a fonte, quis ficar no astral e voltou para a Terra, roda de Sansara. Perdeu uma oportunidade única. E o que a gente tem de informações recentemente, né? Então, por exemplo, como que eu saio de tudo isso? Aí é questão de você começar a desenvolver a sua consciência e estreitar o caminho entre você e seus fractais ascensionados, vamos usar essa palavra. Ou seja, seu eu sou, seus mesamparadores, seres que estão além dessa realidade física, além desse astral também, estruturas mais amplas, né? Ah, Thiago, mas como eu faço isso? Só basta você querer. Vai partir da sua intenção. Estava aqui recentemente, semana passada, gravando umas aulas, buscando informações e olha só como é tão fácil para a gente morrer, né? Muito simples, muito fácil. Do nada, você dorme, pronto, acabou. Todos os dias nós morremos, né? Quando nós vamos dormir, é quase simulando uma morte. Só que muitas das vezes não temos consciência. Então eu estava aqui por volta de 3 horas da tarde assistindo o curso, vendo umas informações ali, e eu estava com desconforto no meu humeral, aqui atrás do pescoço, né? E a gente entende que isso também é um chakra, e que supostamente por esse chakra é acoplado ao nosso espírito. Então eu estava ali assistindo aquele filme com esse certo desconforto e foi me dando um sono e eu dormi assim. Peguei no sono assim, se alguém viesse aqui no meu escritório, eu falo, está passando mal, só pode. E eu entendi que foi o quê? Foi a equipe espiritual me puxando para resolver ajustar alguma coisa lá em cima. Né? Eu estava assistindo uma aula exatamente da vertente a qual eu estudo, a qual eu pesquiso, a qual eu pertenço. Me puxaram para fora do corpo, fiquei apagado ali uns 30 minutos mais ou menos, né? Porque a aula decorreu até o fim, eu fiquei ali uns 30 minutos mais ou menos, dormindo sentado, olha só. E voltei. Voltei, aí voltou a consciência, acoplou os corpos sutis e tal. Aquela dor sumiu, aquele desconforto sumiu. Eu falei, ué, mas o que será que fizeram, hein? Por que me puxaram? Sei lá, foi passar alguma mensagem, foi levar para algum trabalho, foi fazer alguma coisa, foi ajudar alguma coisa. Não sei, mas isso aconteceu, eu estou relatando para você aqui. Então, quando você tem seu ancoramento, quando você tem assim a presença da sua egrégora na sua vida, você não tem que se preocupar com a sua morte. Não se preocupe, porque é algo que não. Assim, muito medo que eu tinha da morte seria de catástrofe, acidente, morte, tiro, faca, não sei, qualquer porcariado que a gente vê a mídia aumentando muito por aí, né? Dando destaque bastante. Mas pra gente é muito simples, se você tem o ancoramento, se você tem sua egrégora trabalhando com você, é muito fácil, eles cortam aqui sua conexão com o corpo físico, o pó vier, só pó retornarás, seu corpo fica aí porque pertence a Gaia, pertence à Terra e leva a sua consciência, leva seu espírito. Pronto, dormiu aqui, acordou lá. Aí aqui o que aconteceu? Deu uma parada cardíaca, um ataque, sei lá, qualquer outra coisa, morreu. Mas não, cortaram a conexão, te puxaram, levaram você para onde tem que ir. Isso você pode ver muito bem no filme Matrix 1. Você vai ver que o Neo começou a ter interação com a equipe dele estelar, a equipe dele fora da Matrix, puxaram ele para fora, tiraram ele da realidade das máquinas, aí ele passa a trabalhar dentro do contexto estelar com a equipe dele, e com isso, de vez em quando, ele faz umas infusões ali dentro da Matrix para cumprir alguma missão. Muito bem explicado aqui naquele filme. Assista. Mas a grande mensagem que eu quero passar para você é que, como eu já te disse, né, já quis morrer, já não odiei a vida, já, né, me apeguei muito à espiritualidade, querendo passar logo para o outro lado, mas tudo isso como mecanismo de fuga, e quando você entende que você está num jogo por algum motivo e você tem uma missão a ser cumprida, cumpra com essa missão, assuma a sua missão. Aí é importante você desenvolver o tal do Ikigai. O que é o Ikigai? A sua razão de viver. Para que você vive? Para quê? Qual que é o sentido da sua vida? Que sentido você está dando para ela? Melhoria constante? Um dia após o outro? Hoje melhor que ontem? Todos os dias a gente tentar melhorar 1%, no final do ano serão 365. Olha que maravilha, né? Prazer nas pequenas coisas, ter um objetivo na sua vida, sei lá. Por quê? Qual que é o seu Ikigai? Qual que é a sua razão de viver, né? Qual que é a sua razão de viver? E por que todas essas informações? Por que tudo isso? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Bom, muitas teorias, né? Mas quem já parte da vertente estelar entende que está dentro da Matrix ali, muito provavelmente cumprindo um contrato de trabalho, né? Que em realidade estelar pode variar de 3 a 5 anos. Só que 3 a 5 anos estelares, que correspondem a 26 mil anos terrestres, ou seja, supostamente uma sintonização, eu estou no planeta Terra aí há 56 mil anos, ou seja, daria 2 anos terrestres, né? Ou 2 anos estelares. Então vamos supor que o meu contrato seja de 3 anos. Mas pode ser que o corpo físico acabe antes de tudo isso. Perfeito.
talvez eu vá para o alto astral, médio ou até baixo astral, completar esse tempo ali, completar a missão e voltar para o meu corpo criogênico. Corpo criogênico, o que seria isso? Corpo criogênico é o seu corpo estelar que muito provavelmente esteja dentro de uma nave do comando ao qual você pertence, arcturiano, pleiadiano, nibiruano, siriano, etc. Né? Seu corpo estelar, onde você transferiu a sua consciência para esse avatar físico e possa ser que esteja aqui cumprindo uma missão. A menos que você seja um exilado, né? Exilados são aqueles que vieram de planetas densos, guerriosos e tal, foram transferidos para cá para tentar se regenerarem, por isso levantou a barreira de frequência, e esses exilados estão presos aqui, muito provavelmente com seus corpos presos na Lua. Vocês viram o que aconteceu na Lua? Sim, gente, algo que pode comprovar a teoria que tem rolado na internet, que a Lua é habitada por seres alienígenas, que existe no interior da Lua uma civilização alienígena. E o vídeo que tem viralizado na internet que eu vou te mostrar agora pode comprovar isso. Analisa comigo. Dá uma olhada. O cara vai dar um zoom usando a luneta dele e olha o que ele vai conseguir captar. Olha isso. Olha lá, ó. Seres orbitando a Lua. Sim, observe bem. Naves alienígenas que fazem parte dessa civilização, que moram no interior da Lua. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no perfil que mostra a captura do Google Earth de um gigante andando na superfície da Lua. Depois você dá uma olhada. Repare bem, 2 naves orbitando a Lua. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Aproveita e me segue para mais notícias que a grande mídia não vai te contar. Né? Presos na Lua, intraterreno ou até em outras naves aí, ou no baixo astral, no umbral, não sei. Mas tem essas questões aí do corpo criogênico, né? Para as pessoas que não estão em missão, mas estão aqui como exilados. Agora os missionários, que são as sementes estelares, etc., que a gente ouve falar bastante por aí, são esses que pertencem a determinadas delegações, federações, etc., que por um motivo resolveram vir experienciar, e podem ser que tenham ficado presos, ou vieram cumprir uma missão com um contrato ali de 3 ou 5 anos, que em algum momento aí esse contrato se extingue e a sua equipe já trabalhando com você para te tirar de fora daqui, para que você volte para a sua realidade estelar, para o seu corpo criogênico e consequentemente voltar a fazer suas atividades extraterrestres, né? Olha que interessante. Aí você fala, mas se tem um corpo estelar tal lá de 8, né, no meu caso era de 6, mas de 6, 7 ou 8 densidade, e onde entra a fonte de tudo isso? Você pode ver como uma escada, que você talvez assumiu uma missão, um contrato para poder ascensionar para patamares mais elevados, mas também tem aquela questão de se você buscar cada vez mais o seu contato com o seu eu sou, com a sua chamatrina, você faça lá como no filme Soul, ter a oportunidade de voltar diretamente para a fonte, né? Então eu acho que a questão é toda essa. O que estamos fazendo, quais são os tipos de informações, quais são os tipos de aprendizados, quais são as fontes que nós estamos buscando essas informações, como que a gente tem aplicado isso na nossa vida e o principal de tudo, qual o nosso objetivo, qual a nossa missão, nosso foco, o nosso ikigai, a nossa razão de viver. Estamos dando a devida importância para esses assuntos, estamos buscando conhecer cada vez mais sobre isso. Tem que entrar Buda com sua lei do caminho do meio, né? Não vamos negligenciar, o jogo é esse, mas tem que se ter o equilíbrio entre você transitar pela sua realidade terrestre e você ter essa importância, esse interesse, né? Essa vontade de conhecer mais sobre o que você é fora daqui. Bom, se vier mais informações a esse respeito eu trago aqui para você, mas era só uma forma de tentar aí desmistificar e quebrar os medos e os tabus em relação às mortes, né? Pode ser que no futuro a gente venha fazer algum conteúdo mais profundo sobre isso, mostrando diversos ângulos, diversos pontos de vista, para trazer uma compreensão mais ampla, né? Mas no momento ainda não é prioridade. Mas no mais é isso. Eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha te sido útil. Se gostou, curta, compartilha. Se você não é inscrito no canal ainda, considere se inscrever, para que você não perca nenhum dos vídeos que nós viermos a produzir futuramente. E o próximo vídeo, muito provavelmente, será sobre
crenças. Aí você pode falar, Thiago, mas tudo isso que você está falando não são crenças? Pode ser que sim, mas muitas das vezes a gente tem que ter alguma coisa ao que se apegar, né? Mas algo que seja coerente, fatídico, algo que você ressoe, né, com a sua chama trina e com a sua consciência, e algo que fuja do padrão da maioria dos 97% que não estão nem aí para essas coisas, né? Um abraço, espero ter ajudado de alguma forma. Fique na luz do seu Cristo interno e espero nos vermos em breve. Até mais. Ainda falando sobre o corpo criogênico, né, corpo estelar, eu tenho certeza e já recebi informações que eu tenho o meu, e muito provavelmente talvez um dia, quem sabe, né, eu possa gravar um vídeo e te mostrar como ele é. Coisa linda. Não vejo a hora de voltar para ele. Espero que você goste.